Eu vou marcar o tempo de vocês, aí, faltando 3 minutinhos, eu aviso, tá bom? E tem algum prazo de extensão desse tempo, além dos 20 minutos, por favor? A atividade toda tem que durar 1 hora, né? Ai, meu Deus. O tempo. Tempo é sempre um inimigo da gente, né, Marta? Total. As pessoas estão entrando, a gente já... Já 20 minutos, né, Guilherme? Você falou, é isso, né? Guilherme? Hein, Guilherme? 20 minutos. 20 minutos, é. Então, as pessoas já estão entrando, a gente vai começando. Boa noite a todos, muito bem-vindos ao terceiro webinar da Comissão de Infecção em Transplante da BTO, a CUINT. É um enorme prazer ter a companhia de todos vocês essa noite. Esses webinars são organizados pelos departamentos e comissões da BTO, é uma iniciativa da BTO, ocorreram vários webinars ao longo do ano, e eu acho que é uma excelente oportunidade desses momentos a gente trazer aqui temas relevantes para o transplante. E esse é o nosso terceiro webinar. Em abril a gente teve o nosso primeiro webinar organizado pela CUINT, com o tema vacinação em transplante. Em junho a gente teve o segundo webinar organizado pela CUINT, com o tema manejo da Covid em transplante, e agora hoje a gente discute o tema doadores com infecção por HCV ou HIV, hora de rever as diretrizes da SNT. Para quem não me conhece, eu sou Lígia Câmara Pierrotti, estou atualmente coordenadora dessa Comissão de Infecção em Transplante, sou médica, sou professora da Faculdade de Medicina, do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da USP, e gostaria de apresentar o Guilherme Santoro Lopes, que coordena esse webinar. O Guilherme é subcoordenador dessa Comissão de Infecção em Transplante da BTO, e o professor Guilherme é titular de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é coordenador da Consultoria de Infecção em Transplantes de Órgãos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Então, muito obrigada, Guilherme, muito obrigado, Edson e Márcia, a todos. A palavra está com você. Obrigado, Lígia. Então, já adiantou, nós temos hoje a satisfação de ter conosco aqui 2 colegas que têm bastante conhecimento na área e vão discutir um tema de alta relevância na medida em que progressos tecnológicos e do conhecimento têm acontecido na área e tem aberto a possibilidade de nós expandirmos o pool de doadores de órgãos, que é sempre menor do que a nossa demanda. Nosso primeiro palestrante será o professor Edson Abdala, professor associado da Faculdade de Medicina da USP, que nos falará sobre a elegibilidade de doadores com diagnóstico de infecção por HCV. E, a seguir, depois teremos a palestra da professora Márcia Halpern, do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, também colega da Consultoria de Infecções e Transplantes daquele hospital. Então, iniciaremos com a palestra do professor Edson. Por favor, Edson. E desde já agradeço aos 2 palestrantes por terem aceitado o convite para essa sessão. Muito grato, Guilherme, grato, Lígia, grato, Márcia, pela presença e a todos que estão aqui nos ouvindo. É um enorme prazer também. Eu vou compartilhar, Guilherme, e você me diz se está ok o compartilhamento, tá? Por gentileza. Já estamos vendo. Falta colocar isso, agora está no modo apresentação. E falamos um pouquinho mais próximo do aparelho, Edson. Tá. Tá? Bom, a voz, né? É isso.
Então, nós vamos falar sobre o doador vírus C, né? E com o desafio da gente pensar ao final se está na hora de rever os critérios do SNT. Isso é um pouco do contexto do vírus C em transplante, né? Em transplantes, a gente tem um marco importante em 2013 e aqui no Brasil, efetivamente, em 2015, quando chegam as terapias com os antivirais de ação direta livres de interferon. Então, antes disso, nós tínhamos uma terapia baseada em interferon com aproximadamente 50% de resposta virológica sustentada apenas, com eventos adversos muito frequentes e graves. No transplante, o vírus C mostrava um importante impacto na sobrevida e do enxerto e do hospedeiro, não só pela progressão da doença hepática, mas também pelos efeitos indiretos, e a gente tinha limitações pós-tratamento, baixa resposta, eventos adversos muito importantes, e, excetuando o fígado, era muito difícil tratar os demais órgãos pelos riscos de fenômenos imunes associados ao interferon. E também isso nos dava uma limitação no uso de doador vírus C positivo. Atualmente, o que nós temos? Uma terapia, como eu disse, com esquemas livres de interferon, uma terapia altamente eficaz, com mais de 95% de resposta sustentada. Os eventos adversos são raros e leves. Já há várias evidências de melhor sobrevida do enxerto e do hospedeiro nos transplantados vírus C positivo. Temos um tratamento pós-transplante, portanto, eficaz e seguro, e passa-se a ter uma maior oportunidade, passa-se a viabilizar mais o uso de doadores vírus C positivos. Então, nós começamos com essas questões e vamos tentar terminar com elas. Quando nós podemos utilizar, ou atualmente, quais os cenários que a gente pode utilizar, considerar o uso do doador vírus C positivo? Temos que lembrar que ele pode ser vírus C positivo com viremia positiva ou negativa, a mesma coisa ao receptor, ou o receptor pode ser vírus C negativo. E para a gente tomar essa decisão, ou fazer essa consideração, nós temos que pensar nas possibilidades de intervenção, que são ou o tratamento imediato, né, iniciar o antiviral imediatamente após o transplante, ou a terapia preemptiva, que é uma vigilância de viremia, e também temos que considerar quando a gente vai, em que momento peri-transplante a gente vai ter o resultado da viremia do doador. E ainda especificamente para transplante de fígado, se a gente precisa de biópsia do doador. Então, nós vamos passear um pouquinho, eu não tenho mais todos, eu não trago todas as publicações que tem, mas as mais importantes, por todos os transplantes. Vocês sempre vão ver num cantinho uma caixinha verde que diz que de transplante eu estou falando. Então, a gente vai começar pelo transplante de fígado. O que eu estou trazendo? Dados de uso de doador positivo pós-2013, a partir de 2014. Então, começam com alguns relatos. Esse é um relato de um doador positivo, viremia positiva para um receptor também positivo. O doador tinha, inclusive, F3, os genótipos eram diferentes. Imediatamente após o transplante, o receptor recebeu sofosbuvir e daclatazir por 24 semanas. Após uma semana, ele tinha apenas o genótipo 3 detectado do doador e ele teve resposta virológica sustentada. Aqui, 8 doadores positivos com viremia positiva para 8 receptores vírus C negativos. A avaliação pós-doação, nenhum doador tinha alteração histológica, todos os receptores tinham viremia positiva após transplante e todos foram tratados com DAA por 12 semanas, numa mediana de 10 dias pós-transplante, e todos tiveram resposta virológica sustentada. Aqui, 10 doadores, viremia positiva, 7 receptores, vírus C positivo mais viremia negativa, eles eram previamente tratados, e 3 receptores vírus C negativos. Pós-transplante, todos os receptores tinham viremia positiva,
Todos foram tratados com DA numa mediana de início de tratamento de 43 dias e todos tiveram resposta virológica sustentada. Essa é uma avaliação retrospectiva com 53 doadores vírus C positivo, mais aqui viremia negativa, de receptores também positivos e também viremia negativa. Houve transmissão detectada apenas em 5 receptores, 9%. Então, aqui já nos chama a atenção. Os outros casos, quando o doador é viremia positiva, a transmissão é praticamente certa. Aqui, no caso de doador com viremia negativa, não é inevitável, não é 100%. Bom, 4 desses receptores receberam DAA, o outro teve uma evolução pior antes da oportunidade, todos tiveram resposta sustentada e não houve diferenças em lesões de enxerto, em função renal e em sobrevida. E aqui a gente vai ver, temos isso em todos os órgãos, grandes casuísticas dos bancos americanos. Isso é parte de um programa americano de otimização de uso de doadores decorrente da epidemia de opioide. Então, aqui nós temos um banco com aqui eram 87 doadores virêmicos para receptores não virêmicos e 753 de doadores virêmicos para receptores também virêmicos. Uma análise de 2 anos, você não teve diferença na sobrevida do paciente, comparando o doador positivo com doador negativo e de receptor positivo para receptor negativo. Também dados americanos com 816 doadores não virêmicos e 1.357 virêmicos. Aqui eles colocam a avaliação independentemente do status do receptor, fazendo uma análise só do doador, mas também sem diferença, sem diferença estatística em 1 ano de segmento. Aqui uma publicação mais recente, porque havia uma necessidade de você ter um prazo um pouco maior de segmento, principalmente para fígado, coração e pulmão, e aqui você tem com dados do UNOS, um número menor de doador positivo, mas doador positivo virêmico ou não virêmico, a probabilidade de sobrevida na comparação com os doadores negativos, e uma sobrevida em 3 anos, na sobrevida do paciente do enxerto, que no transplante de fígado é muito parecida, sem diferença estatística. Vamos indo para o rim. Aqui é uma publicação de transplante de fígado e rim, em que se utilizaram 24 doadores positivos e virêmicos para 24 receptores negativos, 13 fígado, 11 rim. O PCR era realizado no PO3, 7 depois semanalmente, e proposta de tratamento com SOP e velpatazir por 12 semanas, quando positivo. No PO3, a viremia em todos os transplantados de fígado era positivo e em 9 dos 11 de rim, mais 1 do rim ficou no 7º dia, só 1 do rim ficou negativo, os 23 foram tratados, todos com RBS. Aqui, para chamar a atenção, avaliando os eventos adversos, aparece um evento imunológico, um GVHD, rejeição mediada por anticorpos no transplante de fígado. Isso já chama a atenção, uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho mais ao final, mas será que tem uma associação com aumento de fenômeno imune no uso de doador positivo? Transplante de rim, um estudo prospectivo, com 19 doadores virêmicos para 27 receptores também virêmicos. Todos foram tratados com DAA, a maioria por 12 semanas. Houve 4 rejeições durante o tratamento. A avaliação final foi feita em 24 pacientes, todos com resposta virológica sustentada. Aqui, 20 doadores vírus C positivo para receptores negativos. A viremia não era descrita, usou grazoprevir e elbasvir a partir do 3º PO, já teve a intervenção imediatamente depois, todos com RBS e sem diferença em 1 ano na taxa de filtração glomerular. 25 doadores
vírus C, porém não virêmicos, para 32 receptores vírus C negativos. Ó, aquilo que eu falei, quando não é virêmico, não é 100% de transmissão. Neste caso, apesar de soroconversão, não detectaram viremia nenhum, mas o segmento é muito curto, de apenas 3 meses. Um banco maior de 352 doadores positivos não virêmicos e 196 virêmicos, receptores todos negativos, sem diferença na sobrevida do enxerto em 3 anos. Também rim, 30 doadores virêmicos para receptores todos vírus C negativos. Aqui começa uma onda de você tratar por um período um pouquinho menor, tratamento só por 8 semanas. E já a partir do terceiro PO com GP. 97% de sobrevida do paciente de enxerto, 100% de resposta virológica sustentada. Aqui é um estudo de um grupo, eles incluíram 102 doadores positivos e virêmicos para receptores negativos. E eles propõem fazer uma profilaxia muito curta e começar antes do transplante, no transplante renal. Eles já tinham publicado 52 casos com um uso só por 2 ou 4 dias e detectaram transmissão em 13%. Depois incluíram 32 com sulfilvelpata por 7 dias e mais 18 agregando ezetimibe. Teve uma transmissão em cada um dos grupos e trataram. É uma casuística pequena, é a única que eu conheço com esquema tão curto, só pensando em profilaxia mesmo. Acho que por hora isso não vai dar para ser pensado em aplicação na prática clínica. Transplante de coração. Um estudo com 10 doadores positivos para receptores negativos. Eles tinham o dado da viremia após o transplante, numa de mediana de 39 dias. Todos eram viremia positiva, todos os receptores tinham viremia positiva no D3. Os 10 receptores foram tratados, 9 avaliados com resposta virológicas. Dados do UNOS também uma casuística grande, doador positivo com ou sem viremia, sem diferença nos 2 casos, quando comparada a evolução nos casos de doadores negativos. Mais 21 doadores positivos de coração, 19 com viremia positiva para receptores vírus C negativos, transmissão em todos os receptores de doador com viremia positiva, todos 19 tratados, avaliação em 18 com resposta. Esse é um dos estudos mais importantes, que é um ensaio clínico randomizado em transplante de pulmão e coração, incluiu do pessoal de Boston, incluiu 36 transplantes de pulmão e 8 de coração, 44 doadores positivos e virêmicos para receptores negativos, sulfilvelpatasir também por um período mais curto, não tão curto igual aquele da profilaxia, mas por 8 semanas. Os 42 tinham viremia positiva imediatamente após o transplante, 35 tinham um segmento de 6 meses, todos com resposta virológica sustentada, nenhum evento adverso sério e após o ajuste sem diferença na rejeição, mas havia havia uma tendência a mais de rejeição no grupo de doador positivo. Esse mesmo grupo, eles publicam aquele era um estudo multicêntrico, eles publicam os casos só do centro deles com segmento maior por um ano, de 99 transplantados de pulmão e 42 de doadores com vírus C, e sem diferença na sobrevida do enxerto e do paciente em 6 meses e em 1 ano. Aqui eu vou mostrar 2 casos, 2 publicações que chamam a atenção. Esta é uma publicação, um relato de 2 casos de transplantada de rim, que não fizeram nada. O doador era positivo, o receptor positivo, o COVID-M, que o receptor negativo, eles não fizeram nada e os receptores apresentaram hepatite colestática fibrosante, que é uma entidade muito grave de hepatite aguda, descrita para vírus B e para vírus C.
Eles foram tratados, um deles já tinha tido resposta sustentada, o outro resposta ainda não avaliada, foi bem, ambos tiveram melhora clínica. Mas aqui é para chamar a nossa atenção que é muito importante uma intervenção precoce com terapia QDA, quando indicado, após o transplante. E essa é outra casuística do grupo de Nova York, em transplante de coração, com 50 transplantes, sendo que 22 eram de doadores positivos para vírus C e virêmicos para receptores negativos. Tinha segmento, tinha RBS, mas eles observaram uma maior ocorrência de rejeição no grupo com doador positivo. E a gente volta lá atrás no que a gente sabe dos efeitos indiretos, inclusive imunológicos, do vírus da hepatite C. Então, talvez você tenha que evitar qualquer viremia no receptor para evitar esses efeitos indiretos. Então, isso é uma coisa assim, chamou-se a atenção para isso. Esse mesmo grupo estende a sua casuística e faz uma publicação com 107 pacientes e uma observação mais prolongada no tempo, né, por 3 anos, dividindo as cortes entre os doadores e do C positivo ou não. E eles não encontram diferença na taxa acumulativa. Eles separam, inclusive, os doadores positivos em 2 grupos. Quem você testou no primeiro pós-operatório, quem se testou com 7 dias para intervir, e não encontram diferença na ocorrência de rejeição. Mas aqui também eles não saíram tratando antes, segmento de 3 anos e meio. Eles não saíram tratando antes de ter o PCR positivo. Então, para finalizarmos, voltando naquele quadro, no meu entendimento hoje, a gente pode aceitar doador vírus C, virêmico ou não, para qualquer tipo de receptor, com dados que nos dão seguranças, entretanto, a abordagem modifica. Quando um ou outro é previamente com viremia sabidamente positivo, transplanta nos primeiros pós-operatórios, assim que possível, ingesta via oral, eu vou dar o tratamento imediato. Quando o doador é negativo e o receptor também, a abordagem preemptiva é possível. A gente tem algumas limitações para essa abordagem. A primeira, no próprio, eu já conversei com o pessoal do SMP, até falei para eles que a gente ia discutir isso um pouco hoje. Nós temos, pelos critérios que a gente tem hoje nas nossas portarias, eu peguei o exemplo do rim, mas isso está descrito para todos os órgãos. Nós só podemos usar rins de órgão de doador vírus C positivo para receptores positivos. Então, a gente já tem uma limitação para uso nos negativos. A outra limitação é a logística para o NAT do doador, incluindo o tempo. Nós não vamos ter, a gente precisa de um tempo para ter o resultado. Então, talvez, até ter esse resultado, a gente precisa tratá-lo como doador positivo. A outra questão é a validação do NAT do doador. A gente utilizou alguns doadores aqui no nosso grupo de transplante de fígado do HC positivos, mas a gente teve dificuldades, na maioria dos casos, o laboratório não conseguiu definir exatamente o resultado, exatamente por aquelas interferências, pelas questões de diluição, etc., do doador. E, por fim, a disponibilização de tratamento imediato. Aqueles estudos prospectivos, você já tinha um acordo para ter a terapia prangenotípica previamente disponibilizada. Então, a gente já conversou também com o pessoal da coordenação do programa de hepatites e tal. A gente pode até caminhar por aí, mas para os receptores positivos. Para os negativos, enquanto a gente não tiver a modificação do critério de SNT, a gente não consegue. Então, para finalizar, a minha compreensão pessoal hoje é que, atualmente, o uso de órgãos de doadores do C positivos com ou sem viremia apresenta adequada relação risco-benefício, independentemente do estado sorológico e da presença de viremia no receptor, desde que
haja disponibilização de tratamento pangenotípico para receptor previamente acordada, que a viremia do doador seja avaliada e disponibilizada ainda que após o transplante, que se for negativa pode evitar um tratamento. O segmento do receptor com pesquisa de viremia seja realizado precoce e regularmente, e que a terapia antiviral seja instituída precocemente no caso de doador e ou receptor virêmicos em qualquer momento. Muito grato a todos mais uma vez. Eu vou parar o compartilhamento. Muito obrigado, Edson, pela excelente revisão sobre o assunto. Certamente vai ser importante para a nossa discussão. Eu gostaria, então, agora de chamar a professora Márcia Halper para falar sobre transplantes de órgãos com doadores soropositivos para HIV. Boa noite, com a palavra, Márcia. Enquanto a Márcia compartilha, só queria estimular as pessoas a fazerem perguntas no chat ou no Q&A, que a gente vai repassando depois, no final da discussão, essas perguntas. Obrigada, Márcia. Só colocar no modo apresentação, por favor. Não está apresentando? Não está. Não? Estamos vendo, mas tem que colocar no modo apresentação. Ali embaixo naquele. Não, já coloquei, não, porque para mim está aparecendo como apresentação. Então, termina a apresentação e aí põe de novo com ele já aberto, aí funciona rapidinho. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. É só compartilhar com ele já aberto. Ah, espera aí, então ele não está aberto aqui, espera aí. Não, acho que ele está, vai dar certo. Será? Não, ainda está no modo normal. Não está naquele modo grande. Aí, eita, espera aí, deixa eu ver. Espera aí, gente. Foi. Espera aí. Não consegue ver? Grande, não. Não? Ele já está grande no seu computador? Tá grande. E você parou de compartilhar e compartilhou de novo? Espera aí só um instantinho, gente, que eu vou conseguir aqui resolver esse problema. Só um instante, espera aí. Não, tranquilo, tranquilo. Espera aí que eu vou pedir uma ajudazinha, só um instantinho, espera aí. Tá. Tá ótimo, entrou. Agora foi, né? Sim, foi? Sim, está. Agora está no modo apresentação. Ah, tá bom. Então, antes de mais nada, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Lígia e o Guilherme o convite. É um prazer para mim estar aqui na sessão da PTO, discutindo alguns assuntos bastante relevantes. A minha apresentação vai ser uma evolução, ao longo do tempo, dos transplantes de órgãos sólidos na população HIV positiva, né? Então, só para contextualizar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Existem cerca de 38 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, isso dados de 2021. Com o uso da terapia antirretroviral, a expectativa de vida nessa população aumentou de forma bastante expressiva, com uma sobrevida em 10 anos superior a 90%, e alterou o curso da infecção do HIV, transformando ela em uma doença crônica e controlável, né? Então, com o envelhecimento dessa população, as doenças crônicas passaram a ser as condições preponderantes de mortalidade nesses pacientes. E dentre essas doenças crônicas, elas são de várias origens, né? Principalmente as comorbidades associadas às mais comuns,
como diabetes, hipertensão e as doenças cardiovasculares, as co-infecções por vírus B e C, e a própria infecção crônica do HIV, seja pela exposição contínua da terapia antirretroviral, a inflamação crônica do HIV e as neoplasias. Então, esses fatores vão levar, a longo prazo, à falência de órgãos de estágio terminal, gerando a necessidade de transplante. Então, esse aqui é um gráfico mostrando o impacto que a terapia antirretroviral combinada causou na redução da mortalidade dessa população ao longo do tempo. Isso aqui é uma coorte internacional mostrando a tendência a evolução das causas de morte ao longo do tempo nessa população, mostrando uma redução das causas relacionadas ao HIV, o aumento das neoplasias não associadas à AIDS e tornando a doença hepática a terceira causa de morte nessa população. Isso aqui é uma coorte suíça mostrando o aumento da expectativa de vida da população HIV ao longo dos anos, se assemelhando à população HIV negativa. Então, dentre as doenças, dentre as doenças de órgão terminal em estágio terminal, a doença renal é uma das mais importantes, né? O HIV e a terapia antirretroviral são os fatores ponderantes para a doença renal crônica nessa população, além dos fatores de risco tradicional, como o diabetes mellitus e hipertensão. A prevalência da HIV, da doença renal, ela aumentou na população HIV ao longo do tempo, né? Com dados recentes mostram um risco de 2 a 4 vezes maior nos indivíduos HIV, e isso é por vários fatores, toxicidade de droga, aumento da expectativa de vida e as co-infecções virais, e a mortalidade desses pacientes HIV maior que a população HIV. A doença hepática terminal é responsável por 10% das mortes nessa população, e múltiplos fatores contribuem para esse desfecho, sejam as co-infecções virais, as hepatites induzidas por drogas, as doenças hepáticas induzidas pelo álcool, as esteatohepatites não alcoólicas e o carcinoma hepatocelular, ele complicando o curso da doença hepática. As doenças cardiovasculares, as pessoas vivendo com HIV, elas são mais propensas às doenças cardíacas, seja pelo envelhecimento, estado de ativação imune da infecção crônica pelo HIV e os efeitos metabólicos da terapia antirretroviral. A miocardiopatia pelo HIV, ela vem diminuindo a sua incidência depois da era pós-HAART, e a doença arterial coronariana é uma preocupação crescente nessa população. Então, cresce cada vez mais o número de pacientes necessitantes de transplantes de órgãos torácicos, né? Então, tradicionalmente, antes da terapia antirretroviral combinada, os pacientes HIV eram excluídos do transplante porque eles eram considerados receptores de alto risco. Isso se baseava no fato de você utilizar órgãos em um recurso escasso, né, numa população que tinha uma expectativa de vida baixa, o medo de progressão do HIV e o risco de ocorrência de infecções oportunistas que pudessem ameaçar a vida. Na era pré-HAART, os transplantes que ocorreram na década de 80, geralmente ocorriam de forma não intencional, né? E a mortalidade nesses pacientes em 6 meses era acima de 50%, e cerca de 30% desses pacientes morriam de AIDS, né? Uma pesquisa feita em 1997, aproximadamente 90% dos médicos eles não encaminhariam seus pacientes para o transplante com risco de progressão de doença, de morte e de você alocar órgãos já escassos, né? Então, com o uso da terapia HAART, houve uma marcada redução nas infecções oportunistas e na mortalidade nesses pacientes. No final da década de 90, o NIH ele financia um estudo de transplante nessa população. Então, foi um estudo prospectivo, né, de 2003 a 2009, com 19 centros americanos recrutando pacientes para transplante de fígado e rim. E esse estudo mostrou que tinha uma segurança e uma viabilidade do transplante na população HIV positiva. Os critérios de elegibilidade daquele estudo são os critérios que atualmente norteiam, né, a elegibilidade dos receptores de transplante, que são pacientes que tenham pelo menos um CD4 acima de 200,
principalmente nos transplantes de fígado, de outros transplantes fora fígado. No caso do fígado, admite-se um CD4 acima de 100, uma carga viral indetectável, um período de pelo menos 3 meses, que esse paciente tem uma boa adesão à terapia viral e que eles não tenham nenhuma infecção oportunista ativa ou malignidade no momento do transplante. Então, esse foi o estudo inicial. Na verdade, ele comparou os pacientes HIV positivos com a população geral de transplante nos Estados Unidos, divididas em 2 grupos, os acima de 65 e a população geral. O que eles viram é que a sobrevida de paciente enxerto era semelhante à da população geral e melhor do que os pacientes com idade acima de 65 anos. Então, o que eles viram nesse estudo? Uma taxa de rejeição elevada nesses pacientes, no primeiro e no terceiro ano, em torno de 31% e 41%, em relação aos pacientes HIV negativos, que estavam em torno de 12%. E um dos grandes desafios nessa população foi manejar os níveis terapêuticos para que não chegassem a níveis tóxicos devido à grande interação medicamentosa com a terapia antiretroviral. E o que eles observaram é que não houve progressão da infecção do HIV nessa população. Isso aqui é um estudo mais recente, uma revisão sistemática e uma meta-análise, que avaliou 27 estudos de coorte no transplante renal em pacientes HIV positivos, e ele avaliou a sobrevida de paciente enxerto no primeiro e no terceiro ano, aguda no primeiro ano pós-transplante, e as complicações infecciosas. E o que ele viu é que a sobrevida de paciente enxerto no primeiro e no terceiro ano é bastante razoável, em torno de 97% e 91% no primeiro ano. A taxa de rejeição realmente é elevada nesses pacientes, e as complicações infecciosas estavam em torno de 41%, mas vale ressaltar que essas complicações estavam relacionadas às infecções bacterianas, de trato urinário, corrente sanguínea, e não às infecções oportunistas do HIV. Esse aqui é um estudo mostrando a superioridade, né, do desfecho dos pacientes HIV transplantados renais, comparados com os pacientes HCV monoinfectados e os pacientes co-infectados HIV-HCV. Então, foi um estudo que avaliou, e o que a gente vê é que a sobrevida de paciente enxerto dos pacientes HIV positivos monoinfectados era semelhante à da população HIV negativa, e os pacientes HCV monoinfectados, eles tinham uma performance pior em relação ao paciente monoinfectado HIV, tanto da sobrevida de paciente quanto o enxerto, né? E os pacientes co-infectados HIV-HCV, eles tinham um pior desfecho em relação aos outros 2 grupos. Então, em relação ao acesso da população, né, HIV ao transplante renal, o transplante é a forma de terapia renal substitutiva, né, ideal para esses pacientes, mas eles enfrentam graves barreiras ao acesso ao transplante. Um estudo americano de 2000 a 2007, somente 20% dos pacientes HIV que foram avaliados para transplante foram listados, em comparação com 73% dos pacientes HIV negativos que foram listados naquela ocasião. Então, a raça negra, o uso de drogas e a infecção não controlada foram um dos fatores preponderantes para esses pacientes não alcançarem a lista de transplante. Então, os indivíduos HIV com doença renal crônica, estágio 4, eles devem ser referenciados de forma preventiva aos centros de transplante para avaliação. Em relação ao transplante hepático, ele também é hoje a terapia de escolha para os pacientes HIV com complicações da cirrose e do CHC, mas eles também, assim como os transplantados, né, os candidatos a transplante renal, eles também enfrentam graves barreiras, né, a serem listados. O risco de morte desses pacientes HIV na lista de espera, ele aumenta muito de acordo com o aumento do MELD. A sobrevida desses pacientes, depois da primeira descompensação hepática, ela é inferior, né, em relação ao paciente monoinfectado e o co-infectado HIV-HCV. E esses pacientes HIV, eles devem também ser referenciados de forma precoce depois da primeira descompensação da doença hepática. Então, os resultados do transplante hepático na era pré-DA, né, pré-DA,
variava muito de acordo com a indicação do transplante, né? A gente sabe que os desfechos dos pacientes HIV, HBV, eles são semelhantes à população HIV negativa, né? E antes do regime de DAA, o desfecho dos pacientes de transplante com infectados HIV-HCV é pior em relação aos controles não infectados com HCV. E os resultados dos transplantes, eles têm aumentado, né, a taxa de sobrevida de enxerto paciente em 3 anos ao longo do tempo, né? Esses desfechos favoráveis no transplante de pacientes HCV são basicamente devido à utilização do DAA. Então, esse aqui é um estudo mostrando a melhora do desfecho dos pacientes transplantados de fígado com infectado HIV-HCV na era DAA. Então, foi um estudo grande, né? Na verdade, avaliando o registro de transplante de fígado ao longo nos Estados Unidos, comparando a era DAA e pré-DAA, e que observou é que, no caso na era pré-DAA, a referência eram os pacientes HIV-HCV negativos, então os pacientes HIV positivos, eles tinham um desfecho semelhante à população HIV-HCV negativas, né? Ou seja, não tinha valor, não tinha significância estatística diferente dos pacientes monoinfectados por vírus C e os co-infectados por vírus C, HIV-HCV. E na era DAA, não se vê mais essa diferença. Na verdade, todos os grupos eles evoluíram de forma semelhante ao grupo referência, que é o HIV-HCV. Então, só para a gente mostrar aqui a curva de sobrevida do enxerto, né? Que todos os grupos na era DAA cursaram, né, de uma sobrevida do enxerto semelhante. Aqui eu achei um trabalho bem interessante, recente, mostrando a principal causa agora atual de indicação de transplante nos pacientes HIV positivos, que são doenças não virais, né? Então, só para mostrar que esse trabalho mostrou que houve um aumento do transplante de fígado ao longo dos anos, né? Assim como aumentou o número de centros de transplante de fígado nos pacientes HIV. E o que eles observaram é que esse primeiro gráfico aqui está relacionado aos pacientes HIV positivos, né? E esse segundo, grupo B, são pacientes HIV negativos, o que mostra que, a partir de 2015, começa a alterar as causas de indicação de transplante na população HIV negativa, deixando de ser o vírus C como o agente principal de indicação de transplante, passando a ser as causas não virais, e, nesse caso, as hepatites não alcoólicas. Em relação ao transplante, ao HIV positivo, essa tendência na mudança de indicação, ou seja, o vírus C deixando de ser a principal causa, e passando a ser as hepatites não alcoólicas a partir de 2018. Isso em relação com o uso do DAA. Em relação ao transplante de fígado, quer dizer, transplante de outros órgãos, não fígado e rim, existem muito poucos dados, mas que cresce o número de transplantes. O principal transplante é o transplante de coração, e quando compara esses pacientes transplantados HIV de coração, eles evoluem de forma semelhante em termos de sobrevida do paciente enxerto em relação à população HIV negativa. O que se vê é que esses pacientes realmente têm uma taxa de rejeição alta. No caso do transplante de pulmão, eles têm uma infecção, né, bacteriana maior, e a taxa de rejeição é rara. A taxa de rejeição é alta, e os eventos relacionados ao HIV, eles foram raros nesses transplantes, tanto infecções oportunistas e malignidades. Então, aqui é só para dizer o aumento de transplante ao longo dos anos, tanto fígado, rim, quanto pulmão, e pulmão é o último, o coração é o terceiro. Em relação aos transplantes doador positivo, cresce cada vez mais, né, pessoas, né, pacientes HIV positivos com falência de órgão necessitando de transplante, né? Em todo o mundo, o pool de doadores, tanto de doadores vivos quanto falecidos, está muito aquém
da crescente demanda de órgão, resultando na morte desses pacientes em lista de espera. Então, os esforços eles têm sido feitos para aumentar o pool de doadores. Uma das opções é utilizar órgãos de doadores vivos ou falecidos com infecções virais crônicas, tais como HIV e HCV. Pioneira na utilização de doadores HIV positivos, a África do Sul começou a sua experiência em transplantar doadores HIV positivos no transplante renal a partir de 2008. Até o momento, 51 transplantes renais com doadores HIV positivos foram realizados na África do Sul e os desfechos foram comparáveis aos doadores negativos em termos de sobrevida de paciente de enxerto. Então, a partir dessa experiência bem-sucedida da África do Sul, os Estados Unidos aprovam em 2013 a Lei Hope, que é uma lei que permite o transplante de órgãos de doadores, tanto vivos quanto falecidos, para indivíduos HIV dentro de protocolos de pesquisa. Então, essa mudança histórica ela trouxe oportunidades e desafios éticos, como as questões de acesso, os riscos e o consentimento, e para os potenciais doadores HIV existem questões éticas de privacidade do diagnóstico, a justiça e o direito de doar. Então, essa aqui é a nossa portaria, uma portaria ministerial de 2009, que rege todas as questões relacionadas à doação de órgãos, né? E foi revisitada em 2017, e que, na verdade, como um critério absoluto de exclusão de doador de órgãos é ser soro positivo para HIV, ou seja, a nossa legislação ela não permite o transplante de pacientes de doadores HIV. Então, esses são os estudos pilotos, né, que veio após a aprovação da Lei Hope, tanto para transplante de rim, nesse caso, né, foram um estudo multicêntrico americano, comparando o doador positivo e doador negativo. Foram 75 transplantes renais, sendo que 25 de doadores positivos e 50 de doadores negativos. E o que ele viu, em um período de acompanhamento de 1,7 anos, é que a sobrevida no primeiro ano foi de 100% nos dois grupos, a sobrevida do enxerto foi muito semelhante nos dois grupos, as infecções também foram bem parecidas e a taxa de rejeição ela foi igual nos dois grupos. Mas quando você faz uma subanálise de pacientes que usam indução com depletores de linfócito T, esses pacientes tinham uma rejeição significativamente menor. Em relação ao transplante de fígado, foi um número menor, 45 transplantes, com 24 doadores positivos e 21 doadores negativos, uma mediana de acompanhamento de quase 2 anos, e a sobrevida de pacientes são muito semelhantes. E a taxa de rejeição também é alta, mas semelhante nos dois grupos. Então, aqui são um sumário de trabalhos realizados, basicamente o trabalho do protocolo da África do Sul e o americano, né? E o que observa é que os receptores eles têm um critério, né? São pacientes que têm CD4 acima de 200. Esses receptores eles têm cargas virais indetectáveis. Todos esses receptores estavam em uso de terapia antirretroviral. Em relação à terapia antirretroviral do doador, diferente na África do Sul, que a grande maioria eram pacientes doadores virgens de tratamento para HIV, diferente dos Estados Unidos, que esses pacientes já eram experimentados com terapia antirretroviral, e a sobrevida foi bastante razoável para todos os grupos. E uma das preocupações nessa situação de doador positivo é o risco de infecção de HIV em relação ao advindas do doador, e que, na verdade, a África do Sul não documentou nenhuma transmissão, e os escapes de infecção no grupo do americano, na verdade, são todos relacionados ao próprio vírus do receptor e não do doador. Então, aqui é o primeiro transplante de coração que ocorreu no mundo, agora em julho de 2022, num hospital de Nova York. Então, aqui eu não vou me deter nisso, que eu sei que meu tempo já acabou praticamente, em relação aos desafios no manejo nessa população, principalmente a rejeição do enxerto, né? E as interações medicamentosas da terapia antirretroviral com os imunossupressores, mas com a introdução dos inibidores de integrase, isso melhorou bastante.
né, porque são drogas que não têm grande interferência com a citocromo P450, então você fica bem mais tranquilo em relação a monitoramento de drogas imunossupressores, você não tem uma grande variação de nível sérico, né? Os inibidores de protease, principalmente, eles aumentam muito o nível sérico dos inibidores de calcineurina e inibidores de mTOR. Então, para concluir as mensagens finais, o transplante de rim e fígado são terapêuticas de eleição para a população HIV, já com doenças em estágio terminal, com uma sobrevida de paciente enxerto bastante semelhante. Os resultados são encorajadores em relação aos transplantes de outros órgãos, né? A introdução do DH para o tratamento da hepatite C, ela impactou de forma bastante positiva, mudando o cenário e o desfecho desses transplantes nos pacientes com infectados por vírus C e HCV, HIV-HCV. O manejo do transplante ele permanece ainda complexo devido às interações e riscos de rejeição. Os transplantes com a doadora HIV positivo ele é uma realidade, com resultados preliminares bem promissores, e garante, dessa forma, você aumentar um pool de doadores para esses pacientes e permitir um maior acesso ao transplante, né? E o papel dos infectologistas ele é importante, porque ele auxilia nesse manejo das drogas, e eles são peça fundamental para tentar referenciar esses pacientes mais precocemente nos centros de transplante, para avaliar o transplante. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. Vamos para a discussão. Deixa eu descompartilhar. Obrigado, Márcia. Eu pediria você interromper esse compartilhamento. Parabéns pela excelente palestra. Inclusive, fez uma revisão inicial, né, sobre o estado de conhecimento em relação ao transplante para pacientes HIV soropositivos, né? Então, estamos abertos agora para perguntas. Houve 2 perguntas no chat, eu não sei se as respostas elas ficam aparentes para todos os participantes. Você saberia dizer? Foram respondidas já até pelo Edson, mas eu não sei se as respostas ficam aparentes para todos os participantes. Eu não sei também, posso tentar ver. Talvez valha a pena ler rapidinho? Pois não é. sei. Simples? Dá. E uma pergunta foi de Nayane Piauilino, né, sobre a questão de interação entre os DAA e imunossupressores. Né? Quer que eu repita? Porque eu acho que é para assistência. Eu achei que estava em acesso. Não, tá bom. Então, a Nayane perguntou sobre interação entre os DAs e os imunossupressores. Tem, não é muito importante, é mais importante com os inibidores de calcineurina e, especialmente, assim, com interferência nos níveis, entendeu? E eu até passei para a Nayane aí, tem um site que é muito legal, que é um site de Liverpool, que é específico para... Tem como tem para os antirretrovirais também, mas a gente sempre consulta no Hepatic Drug Interactions. Digita isso no Google que o site aparece, entendeu? E é bem legal, porque você pode fazer com mais de... Você pode colocar o esquema todo e ver as interferências, mas poucos são tarja vermelha. Aí tem lá verde, amarelo e laranja para evitar, na verdade. Guilherme, então tem uma outra questão da Raquel. Isso é a Raquel, né? Porque a Raquel, depois se você quiser comentar aqui, que ela fala se eu me oponho a tratar todos os receptores de doador virêmico sem ter resultado de comprovação da viremia. Eu não sei se eu respondi adequadamente, se eu entendi exatamente, mas assim, se o doador é virêmico, no meu entendimento, o receptor sempre vai receber tratamento. Se eu não sei se o doador é virêmico, e se eu não tenho esse dado, acho que a gente tem que tratá-lo como virêmico. Efetivamente, aconteceu isso com 3 casos nossos aqui no transplante. Nós não conseguimos a avaliação adequada da viremia do doador, e então os receptores foram tratados como se o doador fosse virêmico. Entendeu? É isso.
Acho Na que essa verdade, é a dúvida, né? Porque é uma das limitações, né, Edson? Esse é, dado em tempo ágil, acho que essa é é. a dúvida, assumir o doador virêmico. Isso. Tinha até uma ideia assim, pode começar a tratar, se ele for negativo, daria 2, 3 dias, separa, mas na verdade a gente não conseguiu ter o resultado. E vou falar, viu, Lígia, um pouquinho de tempo que demorou para a gente tratar, a gente olhou o PCR dos receptores, tudo positivo, viu? Assim, o doador virêmico transmite, a coisa vai bem desde que a gente trate. Sim. E, Márcia, em relação ao HIV, esse trabalho americano, isso tinha uma maioria de pacientes que já estavam em tratamento, né? E, ao que parece, pelo que eu entendi, os escapes, né, do tratamento, pacientes, o receptor se tornar virêmico para o HIV, aconteceram, mas foram relacionados a problemas de adesão. Isso. Na verdade, assim, essas viremias de escape nesses pacientes, quando eles foram fazer genotipagem, eles viram que estavam relacionados ao genótipo do padrão do receptor mesmo, e eles tiveram alguns problemas em relação à falha de medicação com plano de saúde, que eles não tinham o acesso à medicação, ficou um período de falha na tomada da medicação, algumas vezes relacionados à má adesão mesmo do próprio paciente, mas que com a restituição do antirretroviral, eles conseguiram negativar e ficarem, enfim, não foi documentado em nenhum caso transmissão do vírus do HIV, uma superinfecção pelo vírus do doador, né? Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar nessa situação, que eu acho que os perfis de pacientes do grupo da África do Sul e o grupo americano, é que os pacientes, na grande maioria dos pacientes da África do Sul, eram pacientes não experimentados, ou seja, eram pacientes virgens de tratamento, mais de 90% dos pacientes não tinham, dos doadores, né, não tinham feito uso de antirretroviral, e isso era uma, digamos, se fosse um ponto positivo, né? Porque eram pacientes que não tinham experimentação e com um menor risco de transmissão de cepas resistentes, uma vez que a África do Sul ela tem a população em geral tem um perfil, né? A população de HIV tem um perfil baixo de resistência aos antirretrovirais. Então, isso era uma facilidade para eles em relação a isso, diferente dos países europeus e americanos, que a grande maioria da população HIV já está sob o uso de terapia antirretroviral, né? Então, isso pode ser um problema, mas que eles não visualizaram no estudo do americano. Tem alguns relatos de casos na Europa, em Estados, Inglaterra e Reino Unido e Suíça, que definiram mesmo que tinha um escape relacionado ao doador, mas que com o ajuste da terapia antirretroviral, eles conseguiram negativar e o paciente seguir à frente com carga viral indetectável. Bem, eu acho que a conclusão dos dois palestrantes foi que talvez seja realmente a hora de nós mudarmos as diretrizes nacionais em relação a essas duas infecções. Eu ia fazer uma pergunta agora, mas parece que a Tânia Vergara, que está assistindo, levantou a mão, não sei se ela fez uma pergunta, se já formulou a pergunta. Tânia? Eu não sei se a gente consegue que ela fale, se conseguir, nenhum Pelo problema, muito menos pelo bem-vinda. chat ela podia, mas ela Mas agora parece que talvez abaixou a mão. Então, tá pelo chat. quais seriam os passos necessários para que nós fizéssemos uma implementação segura, né, da aceitação desses doadores nos nossos centros, né? Eu ia passar a primeira palavra para o Edson, ele já até fez algum comentário durante a sua explanação, quais seriam os obstáculos que ele vê, né, para essa implementação, e depois passaria para a Márcia, para falar sobre HIV. Para mim, primeiro? Não, pensei Gente, posso só, eu acho que
Ah, não, perdão. É que de novo tinha levantado a mão. Perdão, Edson. Vai em Então, frente. assim, quais seriam os nossos próximos passos para a implementação, né, na prática disso, Edson? E os obstáculos que você antevê. Eu entendi. Eu acho que é mais logístico mesmo. A questão técnica, as equipes estão, pelo menos as que a gente vai convivendo, estão bastante tranquilas e solicitando isso. Então, efetivamente, eu penso que precisa ser revista a portaria do SNT, é um regimento, né, que ainda é. Veja, nós todos conhecemos isso, já até conversamos lá, o modelo é aquele lá de 2009, Que foi praticamente... que foi republicado Isso. como modelo enfim, sem algumas várias discussões que já foram feitas lá dentro mesmo, tal, né? Então, mas é meio urgente, e isso dá para fazer como uma norma técnica, entendeu? Ainda que você não tenha toda a revisão do regimento e tal, pode ter uma norma técnica, um pouco da conversa que a gente teve dentro do Ministério. A segunda questão é então, isso já inviabiliza para os receptores negativos. A segunda questão é ter o tratamento disponível, entendeu? Previamente disponível. Porque hoje todo o tratamento de vírus C está pangenotipo, sabe? Não sei se todos sabem disso. Hoje, você nem precisa fazer diagnóstico. Você tem carga positiva, você vai tratar porque o tratamento está pangenotípico. Então, você precisa ter um tratamento previamente disponibilizado para ter ali na gaveta da pessoa para poder ser dado imediatamente após o transplante em um número muito grande de casos. A gente consegue isso para os pacientes que já são positivos. Você pode já pedir o tratamento antes, tal, e segurar. Para os demais, não. Então, eu penso que ela é logística, entendeu? Fora a logística de realizar o PCR de doador e de ter seriado do receptor com resultado rápido e tal, mas isso acho que eu falei mais, acho que é logística. Logística e regimentar, regulamentar, né? Que eu acho que isso é mais importante. Né? Obrigado. Márcia, para comentar em relação ao HIV? Em relação ao HIV, eu acho que, antes de mais nada, para a gente instituir esse tipo de transplante, eu acho que a gente tem que fazer com que isso seja um protocolo de estudo, né? Que os centros que vão transplantar eles sejam credenciados, sejam centros, digamos, autorizados para poder fazer esse tipo de transplante, que as equipes elas estejam capacitadas de poder acompanhar esses pacientes HIV, né? E que você tenha resultados e que esses resultados sejam informados ao Sistema Nacional de Transplante de como está ocorrendo o desfecho desses pacientes. Eu acho que isso é importante, e isso a gente vai poder ter conhecimento de como o transplante com doador positivo em relação a ele, né, a gente acredita que sim, mas assim como os outros países, tanto a África do Sul, quando ela implementou, ela também teve uma barreira e o governo na verdade, não é que obrigou, mas foi uma condição, né, um pré-requisito que isso fosse um protocolo de estudo, e nos Estados Unidos também. Eu acho que no Brasil a gente também deveria ser dessa forma, e eu acho que é uma coisa, eu acho que um dos grandes problemas em relação aos pacientes, os nossos pacientes, eles funcionam muito em relação aos pacientes do americano e europeu, que a grande parte da nossa população já é HIV positiva, já faz tratamento, então a gente poderia ter algumas dificuldades em relação à escolha desse doador, em relação à terapia antirretroviral, e eu acho que isso ia demandar um trabalho maior na hora de você aceitar esse doador em relação principalmente ao risco de você estar transplantando um doador que pudesse ter algum tipo de vírus resistente à terapia antirretroviral. Hoje em dia, como a grande maioria, a gente tem acesso, quando o paciente faz isso na rede pública, a gente tem acesso à carga viral, CD4, histórico de terapia antirretroviral desses pacientes,
se torna um pouco mais fácil de você fazer uma consulta e tentar, mais ou menos, ter uma informação sobre isso, porque às vezes nem sempre o familiar ou as pessoas próximas têm esse conhecimento, né? Então, eu acho que é a maior dificuldade em relação a esses pacientes, e, obviamente, um treinamento das equipes, né? Assim, as pessoas terem consciência de que isso o próprio Estados Unidos, ele enfrenta barreiras, né? Ele teve trabalhos feitos antes de implementar o estudo HOPE, né? Eles tinham uma perspectiva de que eles teriam em torno de 600 doadores por ano HIV positivos. E, na prática, isso não está acontecendo. Eles estão muito aquém do que eles gostariam de ter. Eles verificaram que tem vários pontos que eles precisam trabalhar, principalmente em relação às equipes, né, de aceitar esse doador como um possível doador, as próprias óbitos, enfim, é uma série de coisas que é um trabalho que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Perfeito. Teria mais alguma pergunta, Lígia? Vou retornar a palavra para você. Nossa Não, coordenadora. a Tânia Vergara perguntava e ela colocou no chat exatamente o que a Márcia colocou. Eu acho que esse era o ponto da Tânia. Muito obrigada. Acho que podemos finalizar, né? Então, gostaria, então, de agradecer aos nossos palestrantes pelas excelentes apresentações e a todos os que nos assistiram na noite de hoje. Dar boa noite a todos e assim nos despedimos. Tá? Eu gostaria de dizer que esse webinar ele foi gravado e ele vai ficar disponível a partir de amanhã no canal do YouTube da BTO. E dizer que esse foi o último webinar da série de webinars da BTO, foram 30 webinars aproximadamente, organizados pelos departamentos e comissões, então agradecer à BTO, ao Gustavo Ferreira e toda a diretoria por essa oportunidade, e a programação dos webinars reiniciam em fevereiro de 2023. Então, muito obrigada, Guilherme, Márcia, Edson, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Boa noite. Eu queria agradecer também a oportunidade. Boa noite. Obrigado a todos, um grande abraço. Boa noite. Abraço.